Olá, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui nesta quarta-feira. Geralmente nós temos estudo bíblico e oração nas quartas-feiras. E nós oramos e nós intercedemos a Deus e também estudamos a palavra do Senhor. Hoje nós, por causa da situação da Covid-19, nós estamos impossibilitados de estar no templo. Mas eu quero trazer um estudo bíblico para você nesta noite, com o tema Como Viver a Fé Cristã nesse tempo de Covid-19. Nós já estamos em alguns dias de quarentena, já quase um mês de quarentena, e vamos seguindo até 2 de maio, aqui na nossa ilha. E eu creio que nós já passamos por uma outra fase dessa quarentena, e agora nós precisamos saber como viver, lidar com essa situação que já se tornou uma nossa situação, todos em casa. E precisamos, como cristãos, em diferentes situações em que cada um está vivendo, saber como, então, viver a nossa fé nesse tempo de Covid. Eu quero trazer para vocês a experiência de José na prisão, em que ele não esperava a prisão, mas as circunstâncias o levou até lá, não pelo querer dele, nem pela ação merecida dele, mas as circunstâncias à volta dele e das outras pessoas o levaram à prisão. Mas como que ele viveu a sua fé nesse contexto de privacidade, de pouca liberdade, nesse contexto ali de prisão? E nós podemos aprender com essa experiência de José alguns pontos, algumas coisas que vão nos ajudar a viver esse tempo. Então, eu gostaria muito que você ficasse comigo nesse tempo e aprendesse algumas coisas que nós podemos fazer nesse tempo e que vão nos ajudar a vivenciar a nossa fé. Então, eu quero compartilhar contigo aqui um slide e juntos nós vamos, então, estar trabalhando isso. Eu espero, então, que você possa, de fato, que você possa compreender, de fato, como que nós podemos vivenciar esse tempo, esse momento, né, do Covid, né? Como viver a fé, né, neste tempo de Covid. Como viver a fé. Então, nós precisamos aprender a viver a fé nesse tempo. Então, eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 39. Gênesis 39. Nós vamos ler do 19 até Gênesis 40, versículo 23. Então, leia comigo Gênesis 39, 19 a 23, depois Gênesis 40, de 1 a 23. Então, Gênesis 39, 19. Aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Gênesis 41. Aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se o faraó muito contra os seus 2 oficiais, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-lo a cargo de José para que os servisse. E estiveram muitos dias na prisão,
E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite. Cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes vossos semblantes? E eles lhe disseram: tivemos um sonho, ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 ramos, e brotando elas, sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as exprimia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme um costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que use comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Vendo então o padeiro mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, a obra do padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a sua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu dele. Pai, obrigado por esta noite, abençoe nossas vidas e ser conosco, Pai, em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos então no momento em que nós precisamos saber lidar com Covid-19. Nós estamos todos em isolamento, em quarentena. Eu creio que há muito estresse, há muita coisa nova surgindo, situações que vão surgindo, e nós não precisamos saber como lidar, como cristão que nós somos, como viver a nossa fé nesse tempo de Covid, como viver a minha fé nesse tempo, então, de Covid. E olhando, então, para José, nós podemos, então, aprender com José algumas coisas importantes, porque nós aprendemos com experiências bíblicas, com experiências de homens e mulheres que, no relacionamento com Deus, tiveram êxito em momentos de adversidades por causa da misericórdia e da bondade do Senhor. E esses exemplos bíblicos servem para nós, para nos ajudar também a tirar princípios, caminhos, para possamos também vivenciar a nossa fé nesse contexto em que nós vivemos. Então, vamos aprender, então, com José, ali, como viver a fé nesse tempo de Covid-19. Então, qual é a experiência que José teve? Então, a experiência de José não foi Covid-19, mas foi a experiência de uma prisão inocente. Ou seja, ele foi preso sem ter feito nada. Houve uma acusação contra ele, calúnia, por ele não ter aceito uma proposta de traição contra o seu senhor, proposta feita pela esposa do seu senhor, por se manter puro diante do Senhor. Então, ele acabou sendo preso. Ou seja, ele perdeu a sua liberdade, teve um momento de privação ali, privado de sair, privado de poder
locomover, de fazer as coisas que ele fazia antes. Ele acabou, então, por ficar também num estado de isolamento, apenas num lugar. Assim como nós também estamos nesse momento, nós estamos também no isolamento, privados de muitas coisas, não porque nós queremos, mas por causa do Covid-19. Nós estamos numa espécie, assim, também de uma perda de algumas liberdades, não porque nós planejamos, mas também por esse contexto. Então, a experiência de José também é similar à experiência que estamos vivendo nesse contexto de privações, de perda de liberdade, também de isolamento. Então, quais são as dicas, então, nesse contexto, na experiência de José, que também pode ser para nós uma grande experiência e nos ensinar como viver a nossa fé, então, nesse tempo. Então, primeiro, a primeira coisa que nós temos que olhar no verso 21, o texto diz: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro morto. Então, a primeira coisa, a primeira forma, o primeiro ponto de entender para viver a nossa fé nesse tempo de Covid é compreender que Deus age a favor do seu povo no meio das adversidades. Deus não apenas está conosco, como é a promessa de Mateus 28:20, em Cristo, mas Deus também age para quê? Para, de alguma forma, influenciar. Ele age para trazer, com seus atos de bondade, os seus atos de, como diz o texto, ações de benignidade ao nosso favor, mas também para revelar a sua graça, misericórdia e compaixão sobre nós, mas também para levantar pessoas que possam nos abençoar. Deus esteve com José, Deus foi benigno com José, Deus mostrou a sua graça com José e Deus permitiu que José encontrasse também a aceitação, graça, ajuda aos olhos do carcereiro morto, do chefe, então, da prisão. Então, irmãos, nós temos que viver a nossa fé nesse contexto com um olhar voltado para esse princípio de que Deus age a favor do seu povo no meio das adversidades. Nós não temos um Deus que age só apenas em tempos de abundância. Nós não temos um Deus que ausenta em tempo de adversidades, mas temos um Deus que peleja por nós, que está conosco e se faz presente em tempos de adversidade e trabalha nas circunstâncias para ao nosso favor, ao nosso bem, ao nosso proveito. Então, Deus está trabalhando ao seu favor. Se você é filho de Deus, crente em Cristo, você tem a convicção da palavra do Senhor, que é verdade, então Deus ele age ao seu favor. Então, confia nisso, descanse nisso, que todo medo vai embora, que todo espírito de desespero, que todo espírito de depressão, de angústia da alma vai embora. Saiba que Deus está com você e que Deus também trabalha ao seu favor no meio desse contexto. Amém, irmãos? Amém? A segunda coisa nessa experiência que nós podemos aprender é que José, no meio da prisão, mesmo com a liberdade restrita, cheio de privações, numa espécie de isolamento, José continuava, José tinha uma rotina. Isso é muito importante, irmãos. 22 diz que o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve nenhum cuidado tal. Ou seja, irmãos, nós estamos em quarentena, em isolamento, mas nós temos que ter uma rotina. Porque senão, irmãos, nós vamos ter problemas emocionais e psicológicos. Se nós começarmos dentro da nossa casa, a não ter uma rotina do que fazer, vamos começar a cair numa espécie de problemas emocionais. É importante que nesse tempo tenha uma rotina. Por exemplo, você acordou,
arruma o seu quarto, cozinha, arruma a sua casa, tome um banho, tenha louça para lavar, ajude a lavar a louça na sua casa, leia um livro, olha um filme com a família, faça alguma coisa de útil. Então, isso é muito importante, então, você ter uma rotina. Nós temos que seguir uma rotina para quê? Para que nós possamos proteger a nossa saúde emocional nesse tempo. Sem uma rotina, dormir e acordar, nós podemos entrar em paranoia, podemos ter problemas emocionais, espirituais dentro desse sistema. Então, precisamos ter uma rotina que nos ajude a manter saudável o nosso psicológico, o nosso espiritual, momento da leitura da Bíblia, momento da oração, momento talvez de subir na varanda ou na janela, tomar um sol, um ar. Isso é muito importante. Mas também José trabalhava, talvez não como fazia antes, de uma forma reduzida, mas é importante, ele trabalhava, ele organizava ali os presos, ele cuidava dos presos. É importante que nesse tempo de isolamento, nós também tenhamos pequenos trabalhos, é importante. É importante continuar a trabalhar. Não o tempo todo a trabalhar, porque é importante o lazer com a família, é importante, como ontem eu ouvi uma palestra onde o autor falava da importância do lazer nesse tempo também, e não apenas trabalhar, mas eu posso fazer pequenos trabalhos. Eu posso fazer pequenos trabalhos, é muito importante. Então, para que nós possamos ter como cristão, ter uma saúde espiritual, uma saúde emocional, psicológico, para vivenciarmos, então, nesse tempo. Então, tenha uma rotina a seguir, é importante. E faça pequenos trabalhos também dentro de casa, à sua volta, dentro das possibilidades que permitem você fazer. Não fique todo o tempo sem fazer nada. É importante também uma pequena ocupação que nos ajude também nesse, assim como José. Ele mesmo estando com pouca liberdade, com muitas restrições, mas ele ainda tinha trabalho de cuidar ali. Isso é muito importante também nesse tempo para a nossa saúde espiritual, emocional, psicológico e até mesmo também saúde profissional. Irmãos, outra coisa importante que nós temos que entender também é que esse é o tempo de servir quem está mais próximo de mim. Se você ler ali o versículo 4 de Gênesis 40, e o capitão da guarda pô-los aos presos, os dois, né? A cargo de José para que os servisse. Então, José estava ali na prisão, naquele momento de restrição de liberdade, ele estava ali servindo quem estava mais próximo dele. Nesse tempo de quarentena, de isolamento, nós podemos, como cristãos, servir quem está mais próximo de nós. E quem está mais próximo de nós é o nosso cônjuge e os nossos filhos. Então, aproveite esse tempo para servir ao seu marido da melhor maneira possível, para servir à sua esposa da melhor maneira possível, para servir aos seus filhos da melhor maneira possível, para servir aos seus pais, vós, filhos, da melhor maneira possível. Então, servir um ao outro em família, porque a família hoje é quem está mais próximo de nós. E nós podemos servir em casa, servir a família em casa, servir a esposa, servir o marido, servir os filhos, servir aos pais. Assim como José, ele aproveitou aquele tempo para estar servindo quem estava mais próximo dele. Essa é uma grande oportunidade, irmãos, para desenvolvermos o nosso ministério de servo. Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Assim também somos nós. Nunca tivemos a maior oportunidade de servir a nossa família, de ter mais tempo com o nosso cônjuge, de ter mais tempo com nossos filhos, e de poder comer na mesa com eles, conversar com eles, de poder muitas vezes também aguentar as suas queixas, brigas dos filhos,
mas trocar ideias, ajudar um ao outro nas suas dificuldades. Então, esse é o tempo que você tem. Aproveite e sirva a sua família. Sirva quem está mais próximo de você. Tenha um espírito de servo, um espírito como de Jesus Cristo. E aproveite esse tempo para servir, e em especial servir quem está mais próximo. E quem está mais próximo é a sua família. Então, sirva a sua família nesse tempo. Assim como José serviu quem estava mais próximo eram os presos. E ele, então, serviu ali aqueles presos. Este é um tempo de viver a nossa fé, nos preocupando com os outros e auxiliá-los através dos meios disponíveis. No versículo 5 a 8, verso 6 diz: E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles e viu que estavam perturbados, e perguntou ali, 7, então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere de casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Esse é um tempo importante. O texto diz que José veio a eles pela manhã e olhou para eles e percebeu que eles estavam perturbados. Esse é o momento de preocupação, de nós nos preocuparmos com os outros. Nós não podemos ir aos outros fisicamente, mas eu posso ligar para um irmão e perguntar como que ele está, ouvir a sua voz e poder, então, saber daquilo que ele está passando. Eu posso, através do Facebook, no Messenger, eu posso, através do WhatsApp e outros meios disponíveis que eu tenho hoje, eu posso mostrar a minha preocupação para com os meus irmãos. Eu quero desafiar você a mostrar preocupação para com o seu irmão nesse contexto. Ligue para alguém. Pega o telefone ali, no Play, ou no Swag, ou no Message, ou no WhatsApp. Mande mensagem para algum irmão seu e pergunte: como você está? Está tudo bem? Como está o seu semblante? Então, assim como José veio a eles, nós também podemos ir aos nossos irmãos, mesmo não fisicamente, mas usando os meios telefônicos da internet que nós temos hoje. Eu posso saber das preocupações do meu irmão. Não viva no egoísmo, não viva no seu mundo apenas. Não viva nisso. Se preocupe com os outros. Se preocupe em saber como estão os seus irmãos na fé. Hoje, por exemplo, você pode fazer conferências através de telemóvel. Eu já fiz algumas conferências para ouvir a voz de um grupo dos irmãos, saber como estão. Eu uso a internet, eu uso o Zoom, o WhatsApp, eu uso Messenger para conversar, para saber das preocupações e orar com alguém, deixar uma palavra com alguém. Isso é mostrar. Então, uma das formas de eu viver a minha fé nesse contexto é assim como José, ele se mostrou preocupado com o outro, ele se preocupou com o outro, ao ponto de levantar de manhã e ir até o outro. Ir até o outro. Você não pode ir fisicamente, mas você pode ir com o seu telefone. Clique aí agora. Dá uma pausa, ligue para alguém. Pergunta-lhe, como está você? Como diz aquela música, né? Como vai a sua vida? Ligue. E ouça as preocupações. E ore com ele e com ela. Deixe uma palavra, um salmo, um texto de salmo para o seu irmão. Isso revela uma grande preocupação. E nós temos que viver essa fé nesse contexto. Tempo de preocupar com os outros e auxiliá-los através dos meios que nós temos disponíveis. Os meios disponíveis que nós temos nesse tempo. Nós podemos usar. Eu desafio você, então, a fazer isso. Alguém do outro lado está
aguardando a sua ligação, o seu messaging, o seu WhatsApp, você, no seu Zoom, no Google Duo e outros meios, você pode abençoar alguém. José, ele veio pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Para que você saiba como está o seu irmão, você precisa vir até ele através dos meios que hoje nós temos disponíveis. Uma outra experiência importante, irmãos, vimos também, no versículo 8, nós vimos que aqueles dois presos, tanto o copeiro Mor, tanto o copeiro como o padeiro, eles puderam, então, desabafar aquilo que estavam como preocupação. Irmãos, é tempo de comunicar, abrir-se com alguém para contar seu sentimento, desabafar, falar, partilhar dificuldades, pedir ajuda. Temos que tomar cuidado com esse momento de Covid, com solidão. Muitas vezes nós estamos guardando os nossos problemas dentro de nós. E nós não conseguimos compartilhar, desabafar, comunicar. Aí você pode entrar numa depressão, numa angústia da alma, você pode ter uma queda emocional, você pode ter um problema muito sério. Você precisa, nesse tempo também, comunicar, falar, partilhar aquilo que você está sentindo, crise, suas revoltas, dificuldades. Isso é muito importante. Nós temos que aprender a desabafar, a conversar, a falar com alguém. Então, nós vimos ali aqueles dois presos, eles desabafaram com José aquilo que estavam perturbando ali os seus corações. E encontraram em José um auxílio de resposta para aquilo que estavam perturbando a vida de cada um. Quando você aprende a comunicar, quando você aprende a desabafar, a abrir-se com alguém de confiança, a contar o seu sentimento, a partilhar a sua dificuldade, a pedir ajuda, Deus lhe oferece, através de alguém, um auxílio para você. E no verso 14, o próprio José, que tinha suas angústias, a sua dor, as suas mágoas, ele também desabafou com aquele copeiro, né? Ele falou, olha, eu fui roubado da terra dos meus pais. Eu não fiz nada para estar aqui. Eu estou numa grande dificuldade. Por favor, lembre de mim. Quando você se prosperar, lembre de mim. Dom José teve a capacidade de se abrir, de contar as suas dificuldades e pedir ajuda para aquele que podia ajudar. Nesse tempo de Covid, nós vivenciamos diferentes estágios de momentos em nossa vida. Mas temos que aprender a encontrar alguém em que eu possa desabafar, contar, em que eu possa me abrir, em que eu possa partilhar aquilo que eu estou passando para que eu possa receber ajuda. Não tenha receio de partilhar, não tenha medo. Deus sempre vai colocar pessoa de confiança. Não guarde tudo sozinho, não viva tudo sozinho, porque você vai prejudicar o seu emocional. Mas quando você desabafa, você se alivia. E quando você desabafa, você encontra ajuda da parte de Deus na vida daqueles que Deus vai te colocar na sua vida. Então, faça como José, faça como copeiro, faça como padeiro. Aprenda a desabafar, a contar aquilo que você está sentindo nesse momento. E seja verdadeiro, porque você também é humano. Nós somos humanos. Não tente espiritualizar a situação. Não tente fingir que você é forte ao ponto de não estar sentindo qualquer situação. Não. Todos nós somos humanos. E todos nós sentimos na pele, na emoção, esse momento de Covid. Então precisamos desabafar. Precisamos de oração.
precisamos de instrução, precisamos contar para alguém aquilo que estamos sentindo para que alguém possa nos auxiliar. Eu espero que você não esteja isolado, não esteja no seu mundo apenas, mas que você possa aprender também a desabafar o que você está sentindo para que alguém possa te ajudar. Deus nos fez igreja, e ser igreja é ser isso. E vivemos a partilha dos momentos e auxiliarmos uns aos outros a ouvir uns aos outros. Uma outra experiência, irmãos, no verso 23 diz, Gênesis 40, 23, o copeiro mor, porém, não se lembrou de José, antes esqueceu dele. Tempo de lembrar que alguém está à espera da nossa ajuda. Mas mais importante, José ajudou aquele copeiro, mas ele prometeu que ele iria lembrar de José, mas ele esqueceu totalmente de José. Ele foi ingrato com José. Mas, irmãos, agora não é tempo de ingratidão, é tempo de gratidão. Seja grato por aquilo que Deus tem dado a você. Tem muita gente em condições piores do que você, mas é graças a Deus. Não murmure, não critique. O espírito de murmuração, de negativismo, de crítica, não vai fazer bem para a sua saúde espiritual e emocional. Tenha um tempo de gratidão. Aprenda a agradecer a Deus no mínimo. Seja positivo, agradeça a Deus em tudo. Porque a gratidão vai lhe ajudar a ter uma outra perspectiva desse momento. Seja uma pessoa grata. E lembre, há alguém aguardando você ligar. Há alguém aguardando pela sua ajuda. Tudo que você puder fazer nesse momento, uma cesta básica, um copo com água, ou 1 quilo de arroz, ou ligar para alguém, encorajar alguém, tudo que você puder fazer agora, faça. Sabe por quê? Porque há alguém aguardando pela sua ajuda. José viveu 2 anos aguardando pela ajuda do copeiro, que prometeu que no dia em que ele foi recolocado no seu trabalho, ele iria lembrar de José. Ele não lembrou. Não seja ingrato com seus amigos. Não seja ingrato com seus irmãos em Cristo. Não seja ingrato com a sua igreja. Lembre desse momento que alguém está esperando pela sua ajuda. Em todo tipo de ajuda que você puder oferecer a alguém, e em especial aos domésticos da fé, faça, porque do outro lado alguém está à tua espera. Mas, irmão, então eu queria trazer para vocês esses pontos, essas atitudes e comportamentos que nós podemos ter nesse momento. Que nós podemos ter. Lembrar, Deus está contigo. Está agindo a seu favor. Tenha uma rotina. Não viva à toa nesse tempo. Faça alguma coisa de trabalho. Ainda que mínimo, mas faça. Sirva quem está mais próximo de você, a sua família. Aproveite agora e sirva a sua família. Se preocupe com os outros. Ligue, mande mensagem, pergunte como está. Fale no Zoom ou nos outros meios possíveis. Isso é muito importante. Desabafa. Não guarde tudo sozinho. Fale com alguém. Comunique. Conte o que você está sentindo, está passando, para que alguém possa te auxiliar. E, por último, não seja ingrato. Alguém está à espera da tua ajuda. Lembre dos teus amigos, da tua igreja, dos teus irmãos em Cristo. Lembre. E deixa Deus te usar. Eu queria, então, orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu sou muito grato, porque a tua palavra é a nossa esperança. E ela nos encoraja, nos fortalece e nos dá ânimo. E nesse momento eu quero pedir pelos meus irmãos que estão no outro lado, eu quero orar para que Deus possa abençoá-los, ajudá-los a enfrentar esse momento
com uma fé viva, uma fé bíblica, como a experiência de José nos ensina. Ser com eles, ser com seus corações, e se algum irmão em dificuldade, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser sensíveis e abençoá-lo. Abra as portas possíveis e abençoa o teu povo. Ser conosco em tudo e fortaleça a nossa fé, para que a nossa vida e a nossa fé tenha sentido nesse tempo de Covid-19. Eu peço que o Senhor possa prosperar todos os meus irmãos e guardá-los de qualquer algo pior. Eu te louvo e te exalto, porque o Senhor está conosco e o Senhor está trabalhando ao nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Deus te abençoe. Fique com Deus. Fique na paz. E domingo de manhã, não esqueçam, 11h30, nós temos a nossa escola bíblica dominical, onde vou trazer um estudo da Bíblia para você, como foi domingo passado. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Amém?